Fala galera, eu sou o professor Rian e eu estou começando aqui o curso de preparação em língua portuguesa para você que vai concorrer a uma vaga no concurso da Marinha, para oficial da Marinha RM2, tá ok? Vamos começar? O nosso primeiro assunto em língua portuguesa dentro desse curso, ó, aqui comigo você vai aprender tudo aquilo que te interessa para esse concurso. E o primeiro assunto deles, ó, período simples. O que acontece? Quando a gente entra em período simples, a gente está entrando dentro da área de sintaxe. E quando a gente fala em sintaxe, a gente está vendo a classificação dos termos dentro da oração. E é por isso que, para começar, a gente tem que entender, conhecer três conceitos básicos da sintaxe, que são frase, oração e período. Vamos começar? Eu vou começar da seguinte forma, vamos lá. Primeiro eu vou começar com o enunciado oi. Se eu chego e falo, gente, oi, oi é uma frase? Vejam, frase. O que é frase? Frase é todo e qualquer enunciado com sentido completo. Então se eu chego para você na crônica e falo, oi, oi é uma frase? É, porque quando eu falo oi, você absorve. Mas Rian, é uma palavra só de duas letras, não interessa. Quando eu falo oi, você absorve toda a informação de maneira completa, sim ou não? Então, lembre-se, Rian, mas e se eu tiver uma frase muito maior? Não vai deixar de ser frase, desde que tenha uma informação completa. Se eu falo, gente, bom dia é uma frase? É, porque você absorve a mensagem de maneira completa e de maneira compreensível, concordam? Então, frase é todo e qualquer enunciado com sentido completo. Aí eu te pergunto, no enunciado, eu quero é uma frase? Não, eu quero não pode ser uma frase, porque lembre-se, de novo, frase é todo e qualquer enunciado com sentido completo. Se eu falo, gente, eu quero, fica com sentido completo? Lembre-se, quem quer alguma coisa. Quando eu falo eu quero, você não vai obter a informação de maneira completa, porque o verbo querer pede um complemento. Se eu chego e coloco assim, eu quero dinheiro, percebeu que aí sim eu tenho uma frase? Porque aí sim eu tenho uma informação completa. Muitas vezes os alunos me perguntam, Rian, mas se eu falo, Rian, você quer sorvete? Você sabe qual vai ser a minha resposta. Eu vou falar, eu quero. Quando eu falo eu quero dentro desse contexto, percebam que é óbvio que eu estou querendo dizer que eu quero sorvete. Então, dentro desse contexto, o enunciado eu quero será uma frase, porque você está sabendo que eu quero. Ficou claro isso? Agora, solto eu quero sem qualquer contexto, esse enunciado jamais será uma frase, porque, repito, frase é todo enunciado com sentido completo. Show de bola? Beleza? Vamos ao segundo conceito. O primeiro conceito você viu frase, o segundo é o seguinte. Dentro desses dois enunciados, oi e eu quero dinheiro, existe um elemento que vai diferenciar esses enunciados em relação a outra classificação, e esse termo é o verbo. Galera, o próximo conceito é o conceito de oração. O que é oração? Oração é todo enunciado que possui verbo. Então, se eu chego para você e falo assim, ó, oi é uma frase? Sim, porque tem sentido completo. Mas é uma oração? Não, porque não tem verbo. Se eu falo, eu quero dinheiro, é uma frase? É frase porque tem sentido completo. É a oração? É, porque também tem o quê? Um verbo, e esse verbo é o verbo querer. Então lembre-se, eu quero dinheiro é uma frase, porque tem sentido completo, e é uma oração, porque tem o quê? Verbo. Aí eu pergunto para vocês, já dentro, aproveitando esses dois conceitos, toda frase é uma oração? Lembre-se, frase, para ser frase, tem que ter o quê? Sentido completo. Toda frase é uma oração? Vocês viram? Não. Porque oi não é frase? Sim. Mas por não ter verbo, não é oração. Ficou claro isso? Agora, toda oração é uma frase? E aí? Te pergunto. Me ajuda. Se eu chego e falo assim, ó, eu quero dinheiro. Quando eu falo eu quero dinheiro, eu tenho um enunciado com sentido completo que possui um verbo. Veja que neste caso aqui, eu tenho uma frase que é a oração. Ficou claro isso? Agora preste atenção no próximo enunciado. Ó. Eu quero que você seja feliz. Quando eu falo eu quero que você seja feliz, veja que eu tenho uma informação de sentido completo. Essa informação está completa e por isso é uma frase. Agora se eu falo, eu quero que você seja feliz, é uma oração? Uma? Vejam só, quando eu falo eu quero que você seja feliz, eu tenho dois verbos nessa frase, o quero e o seja. Esses dois verbos quer dizer que eu tenho o quê? Duas orações.
Ah, Rian, o número de verbos sempre vai determinar o número de orações? Muita gente fala isso, né? Quer saber o número de orações? Procura o número de verbos. Ó, tomem bastante cuidado com isso, tá ok? Por quê? Porque existe uma coisinha no português chamada locução verbal. Vamos por parte. O que é locução? É quando eu tenho dois ou mais verbos trabalhando numa única ideia. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, ó, eu estou estudando para a prova. Vamos lá. É uma frase? É uma frase porque tem sentido completo. Aí eu pergunto para vocês, quantos verbos nós temos? Vai. Eu tenho dois verbos. O estou e o estudando. Quando eu falo que eu estou estudando, vejam só. O sujeito deste enunciado sou eu. Eu estou estudando. Se você parar para analisar e interpretar, a ação praticada pelo sujeito eu é a ação de estudar. Se você modificar o sujeito, vejam só, eu estou trabalhando, tu estás trabalhando, ele está trabalhando. Vocês estão percebendo que mesmo a informação estando contida no verbo estudar, é o verbo estar que está sendo conjugado? É o verbo estar que ajuda o verbo estudar a ser conjugado? Vejam que esses dois verbos trabalham com uma ideia só. De novo, a ideia de estudar. Mas, nesse caso, são dois verbos com uma única ideia, com um termo de valor semântico, que é o estudar. Por isso que isso aqui a gente chama de locução verbal. Dois verbos trabalhando com uma ideia principal. Esse verbo estudar é o que a gente chama de verbo principal. E o verbo estudar, o verbo estar, que, como eu disse, ajuda o verbo principal a ser conjugado, ele será chamado de verbo auxiliar. Ficou claro isso? Então vejam que aqui eu tenho dois verbos, mas uma única oração, porque nesse caso você só conta o verbo principal. Ficou claro isso? Então, nem sempre o número de verbos determina o número de orações. Aqui tudo bem. Se eu falo assim, ó, eu quero, já não é uma informação? Olha a minha pergunta. Eu quero. É uma frase? Não. Lembra que eu já tinha até visto isso anteriormente? Quando eu perguntei para vocês, ó, eu quero é frase? Não. Eu quero não é frase porque não tem sentido completo. Mas se eu falo, gente, eu quero. Olha a minha pergunta. Eu quero. Tem sentido? Sentido tem. Não tem sentido completo. Porque quando eu falo eu quero, você pode não saber o que eu quero, mas eu tenho certeza que você já sabe algo sobre mim. O que você sabe sobre mim? Que eu quero alguma coisa. O verbo querer já informa algo acerca do sujeito. Então, nesse caso, eu vou voltar lá para a frase, ó. Eu quero é uma frase? Não, porque não tem sentido completo. Mas é uma oração? Sim, é uma oração porque tem o quê? Verbo. E aí voltamos àquela pergunta. Toda oração é uma frase? Não, porque às vezes a oração não tem sentido completo. Essa oração aqui é uma frase porque também tem um sentido encerrado, sentido fechado, sentido completo. Eu quero é a parte de um enunciado, que você seja feliz é parte de outro enunciado. Nesse caso, é do mesmo enunciado. Eu junto as duas orações e aí eu chego ao terceiro conceito, que é o conceito de período. Período é um conjunto de orações. Ficou claro isso? Primeiro conceito, frase. Frase é todo enunciado com sentido completo. Segundo conceito, oração. Oração é todo enunciado que tem verbo. E o terceiro conceito, período. Período é um conjunto de orações. Nem toda frase é uma oração, porque nem toda frase tem sentido, nem toda frase tem verbo. Nem toda oração é uma frase, porque nem toda oração tem sentido completo. Ficou claro isso? Beleza. Só que aí eu quero perguntar mais uma coisinha. Vamos lá. Oi, é frase? É frase porque tem o quê? Sentido completo. É uma oração? Não, porque não tem verbo. Eu quero dinheiro. É uma frase? É, porque tem sentido completo. É uma oração? Tem o verbo, é a oração. Agora, é um período? Bom, é aí que chega o detalhe. Ao ouvir que período é um conjunto de orações, imediatamente vem à sua cabeça de que eu tenho que ter várias orações, pelo menos 2 orações, não é verdade? Cuidado, porque quando eu falo conjunto, você deve se lembrar que quando você estudava matemática, você estudou o conjunto unitário. Aqui eu tenho uma única oração, e essa única oração forma o que a gente chama de período simples.
mais de uma oração, período composto. Isso você sabe, pode não estar lembrado, não podia não estar lembrado, eu tenho certeza que eu estou recordando conceitos para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: período simples é quando é aquele período composto, aquele conjunto de uma única oração. Oração essa é chamada de oração absoluta, é ela que impera, é ela que manda naquele período simples. Já um conjunto de orações com mais de uma oração é um período composto. E a partir do momento que a gente entra em período composto, a gente estuda a relação entre as orações, lembra? Orações coordenadas, orações subordinadas, papo que a gente vai ter mais pra frente, tá ok? Então lembre-se, vai. Frase, vou mostrar aqui o conceito, ó. Frase, enunciado de sentido completo. Oração, enunciado verbal, enunciado que possui um verbo. E período é um conjunto de orações. Ficou claro isso? Tranquilo? Então lembre-se. 3 conceitos básicos. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estuda período simples, nós estudamos todos os elementos que compõem a oração. A partir de agora vocês vão ver comigo todos os elementos, termos essenciais, termos acessórios, termos integrantes, ou seja, elementos que vão compondo essa oração. E a primeira parte vai ser focada nos elementos essenciais, nos termos essenciais da oração. E vocês devem lembrar que os 2 termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Vamos começar aí? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a partir de uma frase, um exemplo básico, vai. Os meus queridos e amados alunos são esquisitos. Nesse caso, vamos lá, lembrando, vai, é uma frase? É porque tem sentido completo. É uma oração? É porque tem o quê? Verbo. Vocês sabem dizer qual é o verbo? Vai lá. São. Show. A pergunta é um período? Sim, por ter uma única oração, período simples. Mas o que eu quero determinar é o seguinte: quem é o sujeito dessa oração? Aí muita gente bate o olho, lê devagarzinho, muita gente fala assim: sujeito? Alunos. Pois é, cuidado. Tem uma regra que diz o seguinte, muita gente aprende da seguinte forma: quer saber o sujeito? Pergunta para o verbo. Porque não é o sujeito quem conjuga o verbo? Então eu vou lá no verbo e pergunto assim: são esquisitos. Pergunta é: quem é que são esquisitos? Vai. O sujeito dessa oração, termo que conjuga o verbo, qual é? Vai. Os meus queridos e amados alunos. Os meus queridos e amados alunos é o sujeito da oração. Como eu falei para vocês, são 2 os elementos essenciais da oração: sujeito e predicado. Tirou o sujeito, o resto é o quê? Predicado. Vamos falar sobre isso já já. Nesse caso, os meus queridos e amados alunos é um sujeito simples ou um sujeito composto? Bom, é aí que o bicho pega. Por quê? A partir do momento que você percebe, vamos lá, que o sujeito é mais da metade da frase, que o sujeito é composto por um monte de termos, que o sujeito está no plural, muita gente de cara nem pensa direito, já fala sujeito composto. Pois é, não. Para você classificar o sujeito como simples ou composto, lembre-se que você tem que procurar o seu núcleo. Núcleo é a palavra que vai passar a principal informação do todo. Vamos perceber isso? Tapa lá os, vai. Meus queridos e amados alunos são esquisitos. Tem sentido? Tem. Tapa meus, vai. Os queridos e amados alunos são esquisitos. Tem sentido? Tem. Tapa queridos, vai. Os meus amados alunos são esquisitos. Tem sentido? Tem. Tapa amados, vai. Os meus queridos alunos são esquisitos. Tem sentido? Tem. Agora se liga. Gente, os meus queridos e amados são esquisitos. Perceberam que ao tirar o termo alunos, eu poderia estar me referindo a qualquer coisa? Meus queridos e amados livros, meus queridos e amados cachorros, meus queridos e amados... Perceberam isso? Parentes? E seja, o foco da informação está na palavra alunos. Por isso que alunos é o que a gente vai chamar de núcleo do sujeito. E por ter apenas um núcleo, isso é o que a gente chama de sujeito simples. Sujeito simples é aquele formado por apenas um núcleo. Ficou claro isso? Mas, Rian, e os outros termos? Eles não deveriam também formar o sujeito, mas eles fazem parte do sujeito. Só que tem um detalhe, vai. O artigo os, o pronome possessivo meus, os adjetivos queridos e amados, se vocês perceberem, todos eles estão ali concordando com alunos. Não é verdade? Todos eles estão diretamente relacionados a alunos, com o objetivo de especificar, de identificar, de restringir
o termo alunos. Perceberam isso? Então, vejam só. Os meus queridos e amados são elementos acessórios. O que é acessório? Vocês sabem o que são acessórios, principalmente a mulherada. Vai, mulherada. Brinco, colar, pulseira. Rapaziada, boné. São informações essenciais para o seu vestuário, para a sua vestimenta, ou são informações a mais? Você não pode sair de casa sem a blusa, sem a calça, sem o calçado, mas você pode sair sem o brinco, sem a pulseira, sem o boné. É ou não é verdade? São informações a mais. E nesse caso, são elementos a mais que acrescentam a informação ao núcleo do sujeito. Esses termos a mais, esses termos acessórios, recebem o nome de adjuntos. Adjunto é um termo acessório no português. Os adjuntos no português podem ser relacionados ao nome e relacionados ao verbo. Adjuntos relacionados a verbo, adjuntos adverbiais. Adjuntos relacionados ao nome, vejam só, todos eles não estão vinculados a alunos, todos esses 4 termos são adjuntos adnominais. Termos acessórios que especificam, que caracterizam, que acrescentam informação a um nome, certo? Tranquilo? Beleza. Lembrando, tirei o sujeito, o restante é o quê? Vai! Predicado. Lembrando um detalhe fundamental, vamos lá? Quando você tira o sujeito, a minha preocupação é a seguinte, muita gente fala assim, ó, sujeito, verbo, predicado. Não. Qual é o elemento essencial para a existência de um predicado? O verbo. Sem verbo não existe predicado. Aliás, sem verbo nem oração existe. Correto? O elemento essencial dentro do predicado é o verbo. Então não fale sujeito, verbo e predicado. O verbo está dentro do predicado. Ficou claro isso? Tranquilo? Bom, a partir daí vamos esmiuçar e especificar a situação dos sujeitos. Vamos lá? Sujeito simples, um único núcleo significativo, ou seja, a palavra que comanda a informação é um termo só. Vejam, a multidão chegou. O sujeito, quer saber o sujeito? Pergunta para o verbo. Gente, quem chegou? A multidão. A multidão, sujeito simples, porque multidão é o núcleo do sujeito. Já ouvi aluno perguntando, e a multidão é simples ou composto? Eu falei, é simples, tem um núcleo só. Ué, mas multidão é gente abessa. Gente, não entra nessa noia. Vai só no termo que vai determinar a informação. Meus queridos e amados alunos são sensacionais. Sujeito, meus queridos e amados alunos, sujeito simples, porque apesar do tamanho do sujeito, o núcleo é um só, um núcleo significativo, sujeito simples. Sujeito composto, obviamente, é mais de um núcleo significativo. Eu e meus pais fomos ao cinema, sujeito, eu e meus pais, porque eu tenho 2 núcleos. Eu e pais, correto? Não é eu e meus pais, não, é eu e pais. O meus é um adjunto adnominal, que especifica, poderia ser seus pais, meus pais, nossos pais, enfim. Meus especifica, caracteriza esses pais, certo? Foram encontrados professores e seus alunos, sujeito. Pois é, aí já vem uma coisinha que pode gerar uma certa dificuldade. Por quê? Cuidado! Nós temos o hábito de sempre buscar de cara o sujeito no início da oração. Até porque realmente existe uma ordem natural, não obrigatória, natural dos elementos de uma oração. Você conhece, vai sujeito, e aí vem o verbo. Se o verbo pedir, vai vir um complemento. Depois podem ter outros adjuntos, predicativos, ou seja, termos da oração. Mas essencialmente é isso. Não que seja uma ordem fixa, mas é uma ordem natural. A partir do momento em que há uma alteração na ordem desses elementos, muita gente acaba se perdendo. A alteração na ordem natural dos elementos de uma oração gera uma figura de linguagem chamada hipérbato. Hipérbato é a alteração da ordem natural dos elementos de oração. Vejam que aqui, muita gente, já me assustei com muita gente respondendo no automático. Veja, os 3 primeiros exemplos, os termos destacados vêm no início. E aí, de repente, eu vejo assim, foram encontrados professores e seus alunos. Sujeito, o aluno fala, foram. Calma aí. Foram? Não, foram é verbo. Então, nesse caso, tenha muito cuidado, porque a pergunta é, lembra que eu falei? Quer saber o sujeito? Pergunta para quem? Para o verbo. Então, a pergunta é, gente, quem é que foi encontrado? E aí você me responde que vai, os professores e seus alunos. Cuidado, o sujeito pode andar dentro da oração. E por isso que você tem que fazer o seguinte, lembre o seguinte, existem muitas regras, mas se você não interpretar, não conectar as ideias que formam esse enunciado, você não vai conseguir responder as questões que lhe forem solicitadas, tá ok? Cuidado com isso. Sujeito composto, porque eu tenho 2 núcleos,
professores, alunos. Ficou claro isso? Beleza? Eu tenho 5 tipos de sujeito. Já foram 2. Tem mais coisa pela frente. O terceiro caso de sujeito é o famoso sujeito oculto. Oculto, classificação popular, mas vejam só o que eu quero dizer. Sujeito oculto, caso de elipse. Já ouviu falar em elipse? Cuidado. Quando eu falo, eu já perguntei para o aluno, gente, o que é uma elipse? Tem sempre alguém lá atrás que faz assim, elipse aqui. Okay. Não, gente, isso não é matemática. Ó, quando eu falo elipse no português, elipse é a omissão, é a retirada de um termo que não vai fazer falta para o contexto. Por exemplo, quando você fala, perdi a hora. Gente, ó, perdi a hora, me desculpa. Quem foi que perdeu a hora? Volto a dizer, naturalmente, normalmente, o primeiro elemento de uma oração não é o sujeito. Veja que a frase já começa com o verbo perdi. Quando eu falo o verbo perdi, vemos que o verbo perder, eu perco, tu perdes, ele perde. Eu perdi, tu perdesses, ele perdeu. Quando a gente conjuga, veja que a cada novo sujeito, a terminação do verbo muda. E muita gente identifica aqui quem é o sujeito justamente pela terminação do verbo. Essa terminação tem um nome, desinência. Esse izinho do verbo perder, eu perdi, tu perder, veja que o radical do verbo é o mesmo, perde, até o D, perde. Perdi, perdeste, perdeu. Perdemos, perdestes, perderam. Depois do radical vem o izinho, que determina que o sujeito é da primeira pessoa do singular. Traduzindo, eu. A partir do momento que você conhece pela desinência o sujeito, que no caso sou eu, nesse caso eu tenho um caso de sujeito o quê? Oculto. O que é o sujeito oculto? É aquele que você sabe quem é, mas ele não está aparecendo. É um caso de elipse, correto? Veja, chegaremos atrasados à festa. A pergunta é, quem é que vai chegar atrasado à festa? Veja que a frase novamente começa com o verbo. Não tem como você enxergar explicitamente quem é o sujeito, mas pela terminação do verbo, pela desinência do verbo, você sabe que todo verbo que acaba em mos, quem é o sujeito? Fala. Nós. Da mesma forma que quando você pega verbos na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, vamos lá, falei muita coisa, né? Amar, eu amo. Beber, eu bebo. Perder, eu perco. Né? Estudar, eu estudo. Tradicionalmente, verbos da primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo tem esse o. Esse o não marca exatamente que o sujeito sou eu. Essa é a desinência, não é verdade? Lavar, eu lavo. Saber, eu sei, cuidado. Sabo não, pelo amor, não fala sabo. Quando você fala sei, você já percebe aquela situação que você deve se lembrar que o verbo saber é um verbo irregular, não lembra? Falaremos de verbos e entraremos novamente nesse assunto. Mas é só para dizer o seguinte, pela terminação do verbo chamada de desinência, você pode identificar o sujeito. Aqui no caso, eu falei que é sujeito oculto, mas pode aparecer para vocês de 2 outras formas. O sujeito oculto, por ser um caso de elipse, também pode ser chamado de sujeito elíptico. E pelo fato de você identificar pela desinência do verbo que é um sujeito, também pode ser chamado de sujeito desinencial. Ou seja, sujeito oculto também pode ser chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Ficou claro isso? Tranquilo? Estamos juntos? Segue comigo, porque tem muito mais pela frente. O que acontece? Acabei de dizer que essa parte de sujeito tem 5 tipos. Simples, composto, oculto, indeterminado e a oração sem sujeito. Já matamos 3. A pessoa, pô, então essa aula vai ser rápida, né? Ó, cuidado, porque a partir de agora a gente vai ver situações de sujeito indeterminado e oração sem sujeito. O sujeito indeterminado são 2 casos. Oração sem sujeito são 5 casos. 5 não, 6 casos. Vamos ver um a um. Vamos começar pelo primeiro caso de sujeito indeterminado. Eu quero aproveitar exatamente esse caso aqui de sujeito oculto para te alertar um detalhe. Quer ver? Peguei o material. Quem é o sujeito? Eu. Pegaste o material. Quem é o sujeito? Tu. Pegamos o material, sujeito, nós. Ó, pegaram o material, sujeito. Não é automático pensar eles. Porque você sabe quando fala pegaram, você fala eles pegaram. Mas olha só que interessante. Se você saiu da sua sala, voltou e seu material sumiu, o que você fala? Rian, pegaram meu material. Ao falar pegaram meu material, a pergunta é, você está querendo dizer que foi mais de uma pessoa que pegou? Ou que você não sabe quem praticou a ação de pegar? Você percebeu que ao jogar o verbo para a terceira pessoa do plural, sem explicitar o sujeito, você está indeterminando o agente?
da frase? Então vejam só, galera, olha pra cá. Primeiro caso de sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito. Então se eu tô aqui conversando de repente, bateram a porta. Quando eu falo bateram, eu tô dizendo que eu sei que alguém bateu. Alguém bateu, mas eu sei quem é esse alguém? Não. Eu estou fazendo o quê? Indeterminando o sujeito da ação. Ficou claro isso? Beleza? Sujeito, estão batendo a porta. Falaram, o pessoal da fofoca adora. Falaram, me contaram. Quem contou? Alguém, não vou te especificar. Percebeu isso? A minha intenção ao falar falaram é não dizer especificamente quem falou. Fizeram de tudo para que você fosse aprovado. Esses 3 casos, verbos na terceira pessoa, sem a intenção de explicitar, ou às vezes a pessoa mesmo não sabe, deixaram alguma coisa aqui para você. Deixaram. Quem deixou? Alguém deixou. Tá com seu nome aqui. Eu não sei quem foi. Ficou claro isso? Só que, preste atenção. Eu costumo dizer, só um golinho. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: sim, existe regra. Só que regra tem que ser interpretada. Mais somente do que a regra. Não somente a regra, mas o enunciado. Eu acabei de dizer, verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito. Aí eu chego para você e falo assim, dá uma olhadinha nesse enunciado. Alguém veio à minha procura. Quando eu falo, gente, alguém veio à minha procura, quando eu falo, alguém, você sabe quem é esse alguém? Você fala, não, alguém veio, não é isso? A partir do momento que você vai falar, alguém veio, qual é a classificação desse sujeito? Fala pra mim. Sujeito é automático falar indeterminado, né? Só que, galera, preste atenção. Quer saber o sujeito? Pergunta pra quem? Pro verbo. Veio. Quem veio? Alguém. Olha o núcleo. Tem núcleo. O sujeito tá ali. Eu falei primeiro que sujeito indeterminado, o primeiro caso é a terceira pessoa do plural. Veio tá na terceira pessoa do singular. Olha só quanta coisa nada a ver com a regra que eu acabei de dizer. Interprete. Verbo na terceira pessoa do plural, aqui está no singular. Com o sujeito implícito, aqui ele está explícito, alguém, Marian. Quando você fala alguém, eu não sei quem é. Claro, o alguém é um pronome indefinido, mas ele está lá. Quando eu tiver alguém, ninguém, todos, você sabe que são pronomes indefinidos. Mesmo assim, você vai falar sujeito é indeterminado? Não, porque o núcleo está ali. E por ser alguém, um pronome indefinido, sendo um núcleo, eu chamo de sujeito simples, tá ok? Sujeito simples porque o núcleo está ali presente. Tranquilo? Outro caso. Saiam da sala, gritou o professor. Tem duas frases, lembra a primeira? Saiam da sala é uma frase, gritou o professor a segunda. Na segunda frase, gritou o professor, tá fora de ordem, o professor gritou, o professor é o sujeito. Lá na segunda frase, saiam da sala. Quando eu falo saiam da sala, olha só que legal. Saiam, Rian falou que é a terceira pessoa do plural. Ok. Saiam, não estou mostrando quem é o sujeito. Sujeito implícito, ok. Claro. Sujeito indeterminado, tá batendo tudinho com o que Rian falou. Verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito. Só que tem detalhe. Se eu chego para você e falo assim, saiam da sala. Eu não tô dando uma ordem. Eu não sei para quem eu tô falando. Gente, como vai ser indeterminado um sujeito para quem eu tô me dirigindo? Fique bem claro isso, galera. Nesse caso, eu estou dando uma ordem. Se eu estou dando uma ordem, esse verbo está no imperativo. Modo imperativo é aquele que você ordena ou faz um pedido. Quando eu tiver verbo na terceira pessoa do plural dando a ordem a alguém, sempre o sujeito será vocês, que no caso estará implícito. Caso de sujeito oculto, desinencial, elíptico. Cuidado, interpretem, não fiquem presos somente à regra. Esse caso se encaixa perfeitamente. Se você não interpretar, você vai dançar. Ficou claro isso? Beleza? Última frase. Saíram da sala em momento... saíram. Sujeito indeterminado. Aqui é só um alerta. A frase é muito simples e eu fiz questão de não ler até o final, porque você é ansioso, porque você é impaciente. E se está perguntando sujeito, você identificou o verbo destacado. Galera, cuidado. Porque às vezes essa frase tem 4, 5 linhas. Imagina que a frase fosse assim, saíram da sala em momento crítico, nervosos, bicando cadeiras, aos palavrões. Um monte de termo vai entrando. Vocês concordam comigo que esse termo que está aqui no final, ele vai descendo na sua frase? Os coordenadores do evento não foram eles que saíram? Veja que primeiro o sujeito está fora da ordem natural e o verbo está concordando com ele.
Cuidado, se você é impaciente, você bate o olho na frase, bate o olho no verbo, não lê o resto da frase, você vai errar. Quem é o sujeito? Gente, os coordenadores do evento. Isso não é difícil não, mas é só um alerta para mostrar para vocês que vocês podem errar por impaciência, não por falta de conhecimento, por desatenção, tá ok? Ficou claro isso? Vamos continuar seguindo, esse é o fim do primeiro bloco, tem muito mais coisa para dizer acerca de sujeito. Vamos lá!